Olá pessoal, mês de junho já está chegando na metade e hoje nós temos mais uma Kivo Live. O assunto hoje vai ser sobre SPED fiscal e também ajuste no bloco 0 e bloco C. Quem vai trazer esse assunto vai ser a Isnayanda, ela preparou um material muito interessante para que você não fique com dúvidas sobre isso. E também vale lembrar que o chat vai estar disponível para que as dúvidas sejam enviadas por lá. Lembrando que também as dúvidas vão ser esclarecidas lá pelo chat, então não deixe para a última hora da Kivo Live para mandar a sua dúvida lá. Vamos começar? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Isnayanda, assessora de produto da linha fiscal e contábil. Nosso momento de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre um erro de validação que ocorre no SPED fiscal, voltado para a unidade de medida. Esse erro ocorre devido a uma inserção no layout de 2022 do SPED fiscal, onde ele passou a validar a unidade de medida que está no cadastro do produto, ou seja, no registro 0200, com a unidade de medida que está nos documentos fiscais. Então, nos registros 670, 680, todos os registros voltados para lançamento que tem um campo de unidade de medida. Vou começar a demonstrar para vocês aqui no sistema o erro de validação que ocorre no SPED e como que o ONG consegue ajustar esses erros para que o seu arquivo seja gerado sem erros de validações. Bom, pessoal, então aqui no SPED, o erro de validação que ocorre é esse daqui. Ele fala, se o campo de unidade de medida desse registro for diferente do campo unidade do registro 0200, é obrigatório que o registro 0200 possua um registro filho 0220, que é o fator de conversão. Então, vamos explorar mais esse erro aqui. Então, só para vocês entenderem, quando a gente abre a mensagem de erro aqui, a gente está no registro 670 como exemplo, que é um registro de lançamento. E aqui eu tenho o produto aqui, caderno brochura. E a unidade de medida dele aqui no lançamento está como UND. Quando eu acesso o cadastro desse produto lá no registro 0200, caderno brochura, veja que a unidade de medida desse produto está como CX, que é caixa. Ou seja, a unidade de medida que está lá no meu lançamento está como unidade e no cadastro do produto está como caixa. Vamos pegar mais um exemplo. Aqui eu tenho um outro produto, lancheira térmica, e a unidade de medida aqui está como UND, isso no registro 670, que é o lançamento. E quando eu venho aqui no cadastro desse produto, a unidade de medida está como UN1. Em tese, assim, é a mesma unidade de medida, né? A gente está falando de UND, só que a descrição da unidade de medida está diferente. Então, para o SPED, ele entende que são unidades medidas diferentes. Então, vamos trazer isso agora para dentro da NG. Como que a gente valida essas informações e como a gente corrige? Para iniciar, é interessante a gente, antes de gerar o arquivo SPED, para a gente checar que o nosso arquivo vai ser gerado com essa divergência de informação, registro 0200 com unidade de medida diferente do registro do lançamento, a gente tem aqui no menu Ferramentas, Verificar Pendências, uma validação que traz esse retorno para a gente. Então, aqui no campo assunto, eu vou colocar movimento e o tipo de verificação, eu vou colocar o tipo de verificação 103, que é lançamento sem fator de conversão com unidade de medida do cadastro diferente do movimento. Então, eu confirmo essa validação, seleciono o tipo de movimento que eu desejo validar, o período e clico em verificar. Aí ele retorna as mercadorias que tá com essa divergência, e aqui no final, nas últimas colunas, ele me traz o produto, a unidade de medida que está no cadastro desse produto e a unidade de medida que está no lançamento que está usando esse produto. Então, por aqui a gente consegue ter uma visão maior do como a gente vai ajustar essa questão. Vale ressaltar o seguinte, a gente tem aqui duas questões. Primeiro, quando eu pego o produto aqui, lancheira, como o exemplo que a gente viu lá no SPED, a unidade de medida que está aqui no cadastro dele está como o N1 e a do movimento N. Entende-se que esse produto aqui é a mesma unidade de medida. A unidade de medida é o ND. Então, aqui a gente precisa fazer uma unificação dessas mercadorias, dessa unidade de medida aqui. Então, a gente não precisa fazer o fator de conversão. Diferente quando a gente pega aqui a mercadoria caderno brochura. Ele está não no cadastro do produto, está como caixa, mas no movimento está como unidade. Isso aqui acontece
porque às vezes eu compro um produto uma quantidade maior em caixa e vendo ele fracionado em unidade. A mesma coisa acontece aqui no nosso exemplo. Refrigerante, eu compro o fardo, que está com a unidade de medida FD, e às vezes eu vou vender na unidade ou na lata, né, conforme for o produto. Então, a gente tem esses dois cenários. Vai ter cenários onde que eu vou precisar fazer o fator de conversão, né, transformar aquela unidade de medida da forma que eu compro ela e fracionar ela, que é o que a gente chama de fator de conversão, e vai ter cenários onde eu vou precisar unificar a unidade de medida, porque às vezes um fornecedor emite a nota usando a unidade de medida o N e você emite a nota colocando uma outra unidade de medida, mas que se refere à mesma coisa, só a descrição que muda. Então, a gente tem esse cenário também. Vamos ver como que o sistema ajusta esses dois cenários. Então, vamos pensar primeiro no cenário do fator de conversão, né? Vou pegar aqui como exemplo o nosso produto caderno brochura, que está como caixa. Eu compro essa mercadoria como caixa e revendo ela como unidade, o ND. Então, para isso, a gente vai acessar a rotina, processos, ajustar, informações, editar informações cadastrais. Aqui, a gente tem aqui no tópico mercadoria / serviço, o campo fator de conversão. Então, aqui eu seleciono o período, clico em filtrar, ele exibe todas as mercadorias que eu tenho movimentada nesse período e que possa fazer fator de conversão. Então, eu posso fazer o fator de conversão por aqui, basta eu ver o produto que eu quero converter a unidade de medida dele e informar o percentual de conversão aqui. Então, como que a gente calcula esse fator de conversão? Vou pegar a calculadora e vamos supor que numa caixa eu tenho 10 unidades, por exemplo. Então, eu vou pegar 1 dividido por 10. Então, o meu fator de conversão é 0,1. Então, vai ser o valor que eu vou colocar aqui. E vou marcando os produtos que eu vou precisar fazer o fator de conversão. O outro exemplo aqui é o refrigerante. Eu compro em fardo e vendo em unidade. A mesma questão. Vamos pensar que um fardo tem 12 latas, então é 1 dividido por 12. Então, esse é meu fator de conversão. Tem outro aqui, chocolate em barra. A mesma questão. Calculo o meu fator de conversão. Vou colocar aqui como 0,1. Marco todos os produtos que vão precisar fazer fator de conversão e clico em processar. Após o processamento ter sido realizado, esses dois produtos, em tese, já vai ter, né? A gente já vai ter o fator de conversão cadastrado. Vale ressaltar que essa rotina aqui é uma rotina onde a gente consegue ter uma visualização ampla e consegue fazer esse ajuste em massa. Mas temos a rotina convencional para a gente ir cadastrando os fatores de conversão. Fica aqui em cadastros, mercadoria / serviço, conversão da unidade de medida. Como a gente já processou naquela rotina, eles são exibidos aqui. Se a gente quiser vir aqui um a um e fazer o fator de conversão, também nada impede. É só incluir um novo, selecionar a mercadoria a qual a gente precisa fazer o fator de conversão e informar aqui a unidade de medida a qual a gente quer converter e o percentual de conversão. Beleza até aqui? Bom, pensando no cenário onde nossos produtos, né, a gente fez o fator de conversão agora, a gente precisa que esse fator de conversão esteja no lançamento, para que o SPED valide as informações e gere o registro 0220. Então, quando a gente acessa o nosso lançamento, vou pegar aqui o exemplo da nota de entrada. Então, vamos ver aqui, nós temos aqui o caderno brochura, e aqui no campo aqui de unidade de medida, ele está como ND, mas o campo fator de conversão ele está em branco. Esse campo aqui ele precisa estar preenchido. Para a gente fazer isso, como a gente acabou de cadastrar o fator de conversão e o lançamento já estava feito, uma forma que a gente tem, se você excluir o lançamento para importação de XML, importar de novo, ele vai trazer o fator de conversão. Então, para as próximas importações no próximo mês, você não vai precisar sempre estar fazendo o fator de conversão para aquele mesmo produto. Como o lançamento já está importado, o sistema também tem uma rotina que processa esse campo fator de conversão aqui em massa, para não precisar ficar excluindo a nota e fazendo ela de novo. Então, essa rotina de ajuste em massa do campo fator de conversão fica em processos, ajustar, informações, lançamento de entrada e saída.
Então, aqui nessa rotina, eu seleciono o período, o tipo de movimento, o tipo de alteração eu vou colocar como item, mercadoria e serviço. Vou clicar em exibir prévia, ele vai exibir meu lançamento. E aqui eu tenho a opção aqui, refazer fator de conversão. Vou marcar meus lançamentos e clicar em aplicar. Atualização realizada com sucesso. Quando eu retornar aqui agora no meu lançamento, vou atualizar a tela. Quando eu voltar aqui no minha mercadoria. E agora, aqui no campo fator de conversão, ele preencheu a informação com as mercadorias que possuem fator de conversão cadastrado. Beleza até aqui? Bom, essa é a forma de ajustar o primeiro cenário, considerando que é um produto que eu compro ele numa unidade de medida e vendo ele fracionado. Então, a gente precisa levar para o SPED o registro 0220, que é o fator de conversão. Agora a gente vai ver o segundo cenário, que é onde eu tenho uma unidade de medida, que é a mesma, em tese, assim, é a mesma unidade de medida, só que a cada fornecedor que emite a nota, ele usa uma descrição de unidade de medida diferente que acaba provocando erro no SPED. Então, é quando a gente vai ter que fazer a unificação da unidade de medida. Para fazer essa unificação da unidade de medida, a gente vai acessar a rotina Processos, Ajustar informações editar informações cadastrais. Então, aqui na parte de mercadoria e serviço, a gente tem o campo unidade de medida. Aqui a gente vai selecionar a mercadoria de unidade de medida principal, a original, a que eu quero usar. Então, pensando aqui no nosso verificar pendência, que a gente processou anteriormente, a gente tem aqui a lancheira, e que está aqui com a unidade de medida o N1, e no lançamento está o ND. Nós temos também a mochila, que está como o N, e no movimento está o ND. Então, vou considerar aqui que a unidade de medida que eu quero prevalecer é o ND. E todas essas outras aqui, o N, o N1, eu quero que sejam desconsideradas. Então, eu quero que tudo que vier como o N ou o N1 seja transformado em um ND. Então, aqui na rotina de editar informações cadastrais, eu vou selecionar minha unidade de medida principal, que é o ND, vou clicar em pesquisar. Quando eu clico em pesquisar, ele exibe todas as outras unidades de medida que eu possuo cadastrada. Vale ressaltar que o cadastro de unidade de medida fica em cadastros, mercadoria/serviço, unidades de medida. Então, retornando aqui, eu vou pegar aqui, eu posso clicar aqui na coluna de sigla, fazer uma busca e pesquisar, assim, talvez uma letra que seja principal, que aí vai trazer tudo aqui para mim que está como U. Então, eu vou marcar todas essas aqui, exceto essa outra aqui. Então, todas essas que eu estou marcando, eu quero que elas venham como UND, se sejam transformadas em UND. Feita essa marcação aqui, vou clicar em processar. Clique em desejo unificar, né? Vem a validação do sistema, a gente confirma. Processamento realizado com sucesso. Quando agora eu retorno no meu lançamento, que antes de atualizar ele estava, né, tudo como N, se eu vier aqui no cadastro desses produtos, estava como o verificar pendência, estava usando o N e o N1, agora elas atualizaram e agora no cadastro desses produtos vai estar como o ND. Então, vou acessar o cadastro do produto lancheira, como exemplo aqui. Então, vou vir aqui na lancheira. E note que agora a lancheira está como ND. Se eu pegar a mochila também, está como ND. Então, agora se eu retornar aqui nesse verificar pendências, onde que ele estava acusando diferença, se eu verificar ele novamente, note que agora ele não localizou nenhuma mercadoria que está com divergências. Então, se eu gerar o meu arquivo SPED agora, esse erro de validação ele não vai ocorrer mais. Então, essas são as formas que a gente tem para ajustar. Então, a gente pensando aqui nesse erro de validação voltado para a unificação da unidade de medida, a gente tem um outro recurso para que todo mês você não precise ficar fazendo unificação de unidade de medida, porque é comum, né, os fornecedores emitir notas usando a cada emissão uma unidade de medida diferente. É um processo comum, não tem como controlar o que o nosso fornecedor, né, da empresa emite na nota com a unidade de medida. A gente tem aqui na rotina de unidades de medida,
a gente tem uma aba aqui de unidade de medida secundária. O que ela significa, né? O que ela faz? Então, vamos pensar aqui que eu estou no cadastro de unidade de medida aqui como UND. E eu quero usar essa unidade de medida como padrão. Então, quando eu acesso esse cadastro de unidade de medida e venho na aba de unidade de medida secundária, eu posso vir aqui e preenchendo todas as unidades de medida possíveis que o meu cliente ou fornecedor, né, pode estar emitindo as notas dele. Então, eu posso colocar aqui o N1, que é um caso que a gente tinha, o N apenas, e posso vir colocando uma lista de unidades de medida que o meu fornecedor pode colocar. Quando eu faço essa configuração aqui, no momento que eu importar uma nota, né, um XML ou um arquivo SPED ou qualquer outro arquivo, se no arquivo a unidade de medida do produto estiver como UN, ele automaticamente já vai importar essa mercadoria utilizando a sigla UND, que é o que eu defini como padrão. Então, a gente vai, né, com isso a gente não teria tantos problemas no SPED desse conflito de unidade de medida, porque a gente já está parametrizando para que, quando vier de tal forma, eu quero que seja importado de outra. Então, essa configuração aqui ela é feita uma única vez e, fazendo ela, vai evitar ter esses erros. Com isso, fica só a parte de, talvez, configurar o fator de conversão, se for o caso. Então, quando eu salvo isso aqui, eu vou pegar como um exemplo a importação de um XML. Eu tenho um arquivo aqui. Então, veja que a unidade de medida que está aqui nesse produto, que é a água, ela está como UN ponto. Eu vou configurar essa unidade de medida aqui, UN ponto. Vou salvar. E vou realizar a importação desse arquivo. Note que aqui no meu cadastro de mercadoria eu não tenho a mercadoria água. Ela vai ser importada agora. Ele fez a importação. Quando eu acessar aqui o cadastro de mercadoria, tem a mercadoria água e veja, ela não foi importada com aquela unidade UN ponto. Trouxe o ND devido à configuração que eu fiz aqui no meu cadastro de unidade de medida. Vamos agora só gerar o arquivo para a gente confirmar que o nosso arquivo não vai ter erros de validação voltados a essa questão da unidade de medida. O arquivo foi gerado. Vou importar ele aqui novamente. O arquivo foi validado com sucesso. Bom, pessoal, é isso, né? As configurações que são necessárias para a gente gerar o nosso arquivo aí sem esse erro de validação voltado para a unidade de medida. Tendo dúvidas, pode estar mandando no chat. Então, pessoal, a nossa Kivo Live está chegando ao fim e eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida. Se a sua dúvida não foi respondida durante a Kivo Live no chat, você pode mandar nos comentários abaixo desse vídeo que nós vamos responder assim que possível. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo do que estamos produzindo aqui. Um abraço e até a próxima Kivo Live.